Acordei com o som do silêncio. A luz filtrava pelas cortinas esbranquiçadas, desenhando linhas tênues no lençol amassado. O quarto estava calmo, parado, como se o tempo tivesse esquecido de passar. Meus ossos doíam, não como uma dor aguda, mas como um cansaço que se assentou devagar, dia após dia, sem pedir licença. Havia uma xícara de chá na mesa de cabeceira. Morno, talvez frio agora. Alguém havia deixado ali, provavelmente a cuidadora que vem por algumas horas. Discreta, eficiente, mas sem voz. Não lembro quando foi a última vez que alguém sentou ao meu lado sem pressa, só para perguntar como eu estava de verdade. Fechei os olhos por um instante, tentando lembrar de outro tempo, outro ritmo. A casa viva de vozes, risos, panelas batendo, pequenos pés correndo pelo corredor. Eu corria também, entre uma panela e outra, entre um curativo e uma lição de casa, entre um favor ao vizinho e um bolo de aniversário de última hora. Tudo era para eles. Sempre foi. Meu marido me chamava de Rocha, mas com ternura. Dizia que eu segurava tudo em pé, e talvez segurasse mesmo. Mas ninguém pergunta a Rocha se ela está cansada, se deseja apenas deitar e ouvir o mar sem precisar sustentar a costa. Lembro de cada Natal que preparei com carinho. As luzes na varanda, o cheiro de peru assando, as meias que eu mesma costurava para pendurar na estante. Nunca deixei faltar nada, nem comida, nem afeto. Me doei inteira. Fiz isso com prazer, sem esperar troféus ou palavras bonitas. O sorriso deles bastava. E mesmo depois que os filhos cresceram e saíram de casa, eu seguia ali, pronta para quando precisassem. Um ombro, um conselho, uma marmita enviada de surpresa. Estive presente em cada hospital, em cada formatura, em cada lágrima escondida. Me tornei confidente, refúgio, colo, às vezes até para quem não era da família. E agora, esse silêncio, essa ausência que ecoa pelos cômodos. A geladeira ronrona, o relógio da parede insiste em continuar. Mas ninguém liga. Ninguém pergunta se comi, se levantei da cama hoje, se preciso de algo além de comprimidos e água morna. Não sinto raiva, sinto falta. Sinto um vazio que não é revolta, é saudade. De quando a casa tinha cheiro de café fresco e voz de criança. De quando eu sentia que fazia parte de algo pulsante, importante. Hoje sou só eu. Eu e meu corpo cansado. Eu e minhas memórias dobradas como colchas guardadas no armário. Mas ainda me lembro de tudo com ternura. A ausência dele foi como o vento que leva folhas secas do chão. Súbita, silenciosa e definitiva. Meu companheiro partiu numa tarde clara, e eu fiquei. Fiquei com as roupas dobradas que ele não usaria mais, com os chinelos ao lado da cama que ninguém teve coragem de tirar por semanas. Fiquei com a dor escondida nos gestos pequenos, no cuidado com a casa, como se ele fosse voltar. Mas não voltou. E eu segui. Porque sempre se espera que a mulher siga. Que ela continue fazendo café, pagando contas, escutando, sorrindo, mesmo com os olhos inchados de saudade. Não chorei na frente dos filhos. Eles já tinham os próprios fardos. Me tornei forte de novo, forte para não preocupar. Forte para segurar as pontas das coisas que pareciam se desfazer. Aos domingos, fazia almoço como antes. A mesa posta, a toalha bem passada, os talheres alinhados. Esperava que viessem, nem que fosse por pouco tempo. E às vezes vinham. Com pressa, com o celular tocando no bolso, com olhares que iam do prato à tela. Mas vinham. E isso bastava. Porque eu dizia para mim mesma, eles lembram. Eles estão tentando. Eu continuava a cuidar. Dos netos, da vizinha viúva, do cachorro da rua. Enchia minha vida com as necessidades dos outros. Era mais fácil do que olhar para dentro e ver que o meu próprio espaço estava ficando vazio. Eu achava que ser útil era o mesmo que ser amada. Mas agora, deitada aqui, sem forças até para abrir a janela, percebo que o amor, quando não se renova, evapora devagar. Não por maldade, mas por descuido, por distração, por essa vida que corre e atropela gestos simples. Eles não são maus, só estão ocupados. Cresceram num mundo onde tempo é moeda e afeto, luxo. Eu os vejo pelos olhos da memória, pequenos,
agarrados às minhas pernas, pedindo colo, rindo sem motivo. Agora são adultos, com suas contas, seus filhos, seus cansaços. Eu os entendo, mas, mesmo assim, dói. Dói não por solidão, mas pela sensação de ter desaparecido, de ter sido tão presente, de repente, invisível, como se eu fosse só mais um móvel da casa, útil quando preciso, ignorado quando não. Me pergunto se eles percebem, se ao menos lembram do cheiro do bolo de fubá saindo do forno, das histórias que inventei antes de dormir, dos bilhetes escondidos na lancheira. Tudo isso foi real. Existiu. Eu existi. Ainda existo. Mesmo que em silêncio, mesmo que em um corpo cansado. Ainda sou feita de amor. Mesmo que ninguém mais repare. Houve tempos em que um sorriso bastava. Um abraço apertado de neto. Uma ligação no meio da tarde. Um obrigado. Vó com os olhos brilhando. Eram pequenas coisas, mas enchiam meu peito como se fossem o próprio sol entrando pela janela. Esses momentos vinham raros, mas vinham. E eu os guardava como quem coleciona pedrinhas coloridas na infância, preciosos, únicos, cada um com seu brilho. Mas, com o tempo, mesmo esses pequenos gestos foram se tornando esparsos. Como se eu tivesse cumprido meu papel, agora, pudesse simplesmente ser deixada no canto, dobrada como um lençol que já não se usa. Não me importava com presentes. Nunca precisei de festas ou surpresas. O que doía não era a falta de coisas, mas a falta de presença. Aquela presença silenciosa, cheia de escuta e olhar. Aquela que não exige nada além de estar ali. Cansei de fingir disposição. Quantas vezes, mesmo com dor nas costas, com febre leve, com a cabeça pesada, eu disse que estava tudo bem. Não se preocupem, estou ótima. Porque dizer o contrário seria causar incômodo. E eu não queria ser um peso. Nunca quis. Aprendi, com o tempo, a não falar sobre mim. A escutar sem contar. A cuidar sem pedir. E fui ficando pequena, mesmo sem perceber. Fui desaparecendo em meio às necessidades dos outros. Lembro de uma tarde em que desejei, sinceramente, que alguém perguntasse: "E você, mãe, está feliz?" Mas ninguém perguntou. E eu mesma engoli essa pergunta como quem engole um soluço. Talvez, se tivessem perguntado, eu não saberia responder. Porque fazia tanto tempo que eu não pensava nisso. Em mim. Em querer. Em desejar. Em sonhar. Tudo girava em torno de manter, organizar, sustentar. Eu era o alicerce. E o alicerce não sonha. Ele apenas sustenta. Mesmo assim, há dias em que meu peito se aperta com saudade de mim mesma. Da mulher que gostava de dançar sozinha na cozinha, que cantava baixinho ao varrer a casa, que se emocionava com novelas. Ela ainda mora aqui, escondida entre as dobras da velhice, esperando alguém chamá-la pelo nome. Talvez tudo isso faça parte do envelhecer. Esse desaparecimento lento, esse esmaecer dos contornos. Mas em mim ainda pulsa uma centelha. Ainda vibra uma vontade tímida de ser vista, não por causa da doença, nem por piedade, mas porque ainda sou alguém. Ainda sou inteira, mesmo que cansada. E é por isso que, mesmo nesse silêncio, mesmo nessa ausência, continuo escutando. Porque, no fundo, uma parte de mim ainda espera um som. Um passo no corredor. Um nome dito com afeto. Um gesto simples. Qualquer coisa que me diga: "Eu ainda estou aqui com você." Hoje o dia amanheceu cinzento. As nuvens cobriam o céu como um lençol grosso, abafando até os pássaros. Fiquei um tempo olhando pela janela, sentada com esforço, envolta no cobertor macio que minha neta me deu anos atrás. Ela nem deve lembrar. Lá fora, o mundo seguia. As pessoas andavam apressadas na calçada, carros passavam com faróis acesos mesmo de manhã. Vi uma mulher com uma sacola de pão, o cabelo preso como o meu quando eu ainda saía cedo para a feira. E senti uma pontada leve, quase imperceptível, como se aquela imagem tivesse vindo me lembrar de uma versão antiga de mim mesma. O tempo tem esse jeito estranho de passar por dentro da gente. Não é só o corpo que muda, é o jeito como olhamos, como sentimos, como ouvimos. Antes, eu ouvia tudo: a panela chiando, a porta se abrindo, as vozes da casa. Agora,
Escuto os estalos da madeira velha, o tic-tac do relógio e, às vezes, meu próprio suspiro. É como se eu tivesse me tornado uma sombra dentro da casa. Uma figura que um dia foi centro e agora é contorno. Ninguém faz isso por mal. Apenas não vem mais. Penso nas fotografias guardadas na caixa de sapato. Elas me mostram alguém que eu conheço, mas que parece tão distante. Uma jovem de vestido florido segurando um bebê no colo. Um grupo sorridente na frente de um bolo com velas. Eu no quintal, rindo de algo que hoje não lembro. Todas essas mulheres eram eu. E todas ainda vivem aqui, dentro de mim. Elas se confundem com a mulher que hoje precisa de ajuda para levantar da cama. Com a que se esquece de pegar o remédio na hora. Com a que já não entende algumas palavras modernas. Mas elas estão aqui. E às vezes querem falar. O silêncio, no entanto, não as ouve. Já não espero milagres. Aprendi a não criar expectativas. Só que há um fio tênue, quase invisível, que me mantém presa à esperança. Uma esperança mansa, sem urgência. Como quem acende uma vela e a deixa ali, tremulando, apenas para lembrar que ainda há luz. Talvez por isso eu continue a arrumar a casa um pouco, mesmo com dificuldade. Ou troque as flores do vaso da sala, ainda que ninguém venha. Não por vaidade, mas por insistência da alma. Porque enquanto há cuidado, há vida. E enquanto há vida, há espaço para reencontro. Mesmo que ele venha tarde. Mesmo que venha em silêncio. Às vezes, o que mais dói não é a ausência dos outros, mas a presença de lembranças. Elas chegam sem aviso, como o cheiro de bolo que sobe de um apartamento vizinho. De repente, me leva para um domingo de sol em que meus filhos ainda usavam fraldas. Lembro do toque das mãos pequenas nas minhas bochechas, dos pés descalços correndo no quintal, do barulho das risadas misturado ao latido do cachorro. Lembro de tardes em que me sentava no sofá com todos ao redor e o mundo parecia inteiro, redondo, completo. Essas imagens me aquecem e me partem, como um cobertor que é quente, mas pequeno demais para cobrir o corpo inteiro. Com o passar dos dias, fui percebendo que minha solidão não era barulhenta. Ela era feita de silêncio denso. Um silêncio que escorria pelas paredes, que se infiltrava nos detalhes, no prato solitário sobre a mesa, na cadeira vazia à frente, no som da chaleira que ninguém apressa. E mesmo assim, continuo aqui, inteira, com falhas, sim, com esquecimentos, com a pele marcada e os joelhos que doem. Mas ainda com olhos capazes de ver beleza. Ainda com coração que pulsa por lembranças boas. Já não sonho com grandes gestos. Já não espero confissões, pedidos de perdão ou mudanças abruptas. Não quero que ninguém venha correndo, com culpa nos olhos. Só desejo presença. Simples assim. Alguém que entre sem cerimônia e diga: sentei aqui só para te ouvir. A solidão me ensinou coisas que a pressa da vida escondia. Aprendi a escutar meu corpo, a conversar comigo mesma, a entender que, por trás de cada silêncio, existe uma história que ainda pulsa. E me peguei, um dia desses, perdoando. Perdoando o filho apressado, a filha distraída, a neta que não liga às semornas. Perdoando não porque sou santa, mas porque entendi que amar é também aceitar os limites do outro. Mais do que isso, comecei a me perdoar. Por ter calado quando deveria ter falado. Por ter oferecido demais sem pedir quase nada. Por ter me esquecido de mim, tantas vezes. O perdão, percebi, é um remédio manso. Ele não cura tudo de uma vez, mas alivia. Amacia a dor, como água morna nas mãos cansadas. E assim vou seguindo. Entre memórias e chá frio. Entre dias iguais e tardes que brilham só porque um raio de sol entrou pela fresta. Sigo porque ainda há algo em mim que acredita. Não sei no que exatamente. Talvez em reencontros. Talvez na força da ternura. Talvez em pequenos milagres, desses que não fazem barulho, mas mudam tudo. Hoje o dia começou como os outros. O mesmo som do vento na janela, o mesmo rangido leve do assoalho quando me levanto devagar. O corpo reclama, mas já não protesto. Aceito os limites como quem aceita a mudança das estações. Fiz um esforço e caminhei até a cozinha. A chaleira parecia mais pesada, o ar mais úmido.
Sentei-me na cadeira antiga de palhinha e fiquei ali, quieta. O mundo parecia ter esquecido minha existência. E, pela primeira vez, me perguntei se eu também estava começando a esquecer de mim. Foi nesse instante, entre a água quase fervendo e a solidão escorrendo pelos cantos da casa, que ouvi um som leve, passos. Depois, a chave girando na porta. E, por fim, o clique suave da maçaneta. Meu coração parou por um segundo. Pensei que talvez fosse engano. A cuidadora, talvez, adiantada. Mas então ouvi outra coisa. Vozes. Várias. Risos contidos. E, logo em seguida, o som da porta da cozinha se abrindo com cuidado. Uma voz familiar atravessou o ar, macia como um cobertor de infância. Vó, o tempo parou. Não houve grandes declarações. Não houve desculpas, lágrimas dramáticas, nem pedidos de perdão. Houve apenas isso. Passos, risos, vozes. A presença viva de quem chega sem pressa. De quem entra com naturalidade, como se nunca tivesse saído de verdade. Vieram todos. Filhos, netos, com bolsas nas mãos, com pão fresco e cheiro de café. Vieram sem aviso. Vieram porque sim. Porque queriam estar ali. A gente veio passar o fim de semana com você. Só isso. Foi o que disseram. Nada mais. E não precisavam dizer mais nada. Fiquei ali, parada, com as mãos ainda trêmulas sobre a mesa. O coração batia devagar, como quem retoma o compasso depois de muito silêncio. Eu não chorei. Não sorri largo. Apenas respirei fundo, sentindo que algo dentro de mim voltava a se aquecer. A cozinha, antes fria e muda, agora tinha cheiro de vida. O tilintar das xícaras, o abrir de armários, os passos leves dos netos explorando os cômodos. Tudo parecia como antes, mas diferente. Mais simples, mais verdadeiro. Não havia promessas. Não havia garantias de que aquilo se repetiria. Mas havia aquele momento. Cheio, presente, inteiro. E isso, percebi, era tudo o que eu precisava. Fiquei sentada ali por um tempo, observando como quem assiste ao renascer de uma estação antiga. O barulho de panelas, o abrir e fechar da geladeira, o cheiro de café fresco se misturando com o de pão na torradeira. Tudo tão simples, tudo tão cheio de vida. Ninguém me pediu para me levantar, para sorrir, para contar como eu estava. Eles apenas estavam ali, cada um à sua maneira, como se aquele fim de semana tivesse sido sempre parte do plano. E talvez tivesse sido. Ou talvez fosse apenas um impulso bom, desses que nascem do coração e não do dever. Meus netos caminhavam descalços pela casa, como eu os vi tantas vezes pequenos. Mas agora estavam maiores, com vozes mais firmes, com novos interesses. Ainda assim, havia algo neles que permanecia. Um gesto, um jeito de olhar, uma forma de encostar no meu braço, como se o tempo tivesse passado só do lado de fora. Meu filho, que raramente ficava tanto tempo parado, sentou-se na varanda e ficou ali, olhando o jardim, sem pressa, sem telefone na mão. Minha filha cortava frutas na pia e cantarolava uma melodia baixa, dessas que se cantam sem perceber. E eu só observava. Não disse que estava feliz. Não agradeci. Não tentei entender. Apenas deixei que tudo acontecesse. Porque há momentos em que a maior forma de gratidão é o silêncio acolhedor. É estar ali de corpo inteiro, sem procurar sentido, sem querer prender com palavras aquilo que só o coração pode compreender. E, no fundo, eu sabia. Aquilo era amor. Não o amor efusivo das novelas, nem o amor protocolar dos cartões de aniversário. Era o amor maduro, calado, que se expressa com um prato de fruta cortada, com um cobertor dobrado no sofá, com uma chaleira cheia antes mesmo de eu pedir. Esse tipo de amor não pede permissão. Ele simplesmente se apresenta. E quando ele chega, a casa muda. O ar fica mais leve, o tempo menos duro. Ali, sentada à mesa, senti que algo em mim se desenrugava por dentro. Não era cura, não era redenção. Era só um pequeno renascimento. Como uma folha nova em galho antigo. Como a primeira flor depois do inverno. E pela primeira vez em muito tempo, não pensei no que viria depois. Não me perguntei se voltariam logo,
se me ligariam na semana seguinte, se trariam os netos mais vezes. Apenas respirei. E isso bastava. Naquela tarde, a luz entrou pela janela com outro tom. Ainda era o mesmo sol, mas parecia mais macio, como se tivesse sido filtrado por alguma ternura invisível. Senti o calor bater nos meus braços. Pela primeira vez em muitos dias, não me apressei em puxar a manta. Deixei que me tocasse. Enquanto os netos brincavam no corredor, ouvi risos escapando como fios de ouro no ar. Eles não falavam comigo diretamente, mas estavam ali, e isso me preenchia. A casa deixava de ser abrigo para se tornar novamente lar. Havia cheiros que eu não sentia há muito tempo. Arroz com alho dourado, bolo assando no forno, sabão sendo usado para limpar a pia. Cada aroma me puxava de volta de um lugar escuro e silencioso onde eu havia me recolhido sem perceber. Meu corpo ainda era lento. A fraqueza persistia, mas não pesava do mesmo jeito. Havia algo em mim que agora caminhava na frente da dor, uma espécie de leveza, como se o coração estivesse desamassando, encontrando espaço para bater mais solto. A neta mais velha entrou no quarto e colocou uma flor do jardim ao lado da minha cama. Não disse nada, apenas sorriu e saiu. Fiquei olhando para aquela pequena flor por longos minutos. Ela era simples, com pétalas imperfeitas, mas estava viva, recém-colhida, presente, assim como eles. Por dentro, algo começou a se aquecer. Não era uma euforia, nem uma felicidade gritante. Era só um aconchego calmo, como o de um cobertor que cobre o peito numa noite fria. Era como lembrar-se de quem se é, depois de muito tempo esquecido. Percebi que, mesmo sem grandes gestos, havia uma troca acontecendo. Eles não vieram para me salvar, vieram para me encontrar. E, sem dizer, estavam me devolvendo a mim mesma. A cada pequeno cuidado, a cada detalhe simples, a toalha trocada, a colher ao lado da caneca, a janela aberta com o vento entrando, eu sentia: estou viva. E alguém viu isso. Por tantos anos, eu fui o chão onde eles pisaram com segurança. Agora, mesmo que por pouco tempo, eles vinham ser chão para mim. E não era vergonha, era gesto de amor, era reciprocidade sem alarde. Fechei os olhos por um momento e deixei que esse sentimento me envolvesse, como uma prece muda, como uma resposta sussurrada para tudo o que doeu em silêncio. Ali, naquela tarde comum, com a luz mansa entrando pela cortina, comecei a acreditar que não havia desaparecido, que ainda podia ser vista, que ainda podia ser parte. Naquela noite, dormi com a porta do quarto entreaberta. O som da casa respirando me embalava como uma velha canção. Passos leves no corredor, a água caindo na pia, o ranger do sofá quando alguém se acomodava devagar. Eram barulhos comuns, quase imperceptíveis, mas agora tinham um valor imenso. Eram sons de vida, e vida partilhada. Há muito tempo eu não dormia assim, sem aquela sensação de vazio ecoando pelas paredes. A presença deles não expulsava a solidão com barulho, mas sim com delicadeza. Como se cada gesto, cada ruído cotidiano, dissesse sem palavras: você ainda está aqui conosco. E eu estava. Acordei com o cheiro de café fresco. O mesmo cheiro que tantas vezes eu preparei para eles, e que agora, de forma quase simbólica, voltava para mim. Fiquei deitada por alguns minutos, apenas ouvindo. As vozes vinham da cozinha, misturadas com o som da chaleira e o tilintar das xícaras. Era como se o tempo tivesse feito uma curva e me devolvido algo que eu nem sabia mais esperar. Quando entrei na sala, fui recebida com naturalidade. Ninguém fez festa, ninguém me olhou com pena. Apenas puxaram uma cadeira e colocaram mais um prato sobre a mesa, como se meu lugar tivesse estado ali o tempo todo, apenas esperando meu retorno. E talvez estivesse mesmo. Comi devagar, ouvindo a conversa deles, sem a necessidade de opinar, sem a pressão de manter tudo funcionando. Pela primeira vez, pude apenas estar, como parte de um todo que seguia, mesmo sem que eu comandasse tudo. Observei meu filho passando manteiga no pão do neto, minha filha recolhendo os farelos com cuidado, minha neta secando a louça sem que ninguém pedisse. Eram cenas simples, mas ali havia amor. E foi então que me dei conta
Eu não precisava ser indispensável para ser amada. Não precisava estar sempre forte, sempre disponível, sempre em função. Eu podia simplesmente ser. E isso bastava. Por anos, achei que o meu valor estava no que eu fazia, no quanto eu me doava, no quanto suportava. Mas agora eu via. O amor verdadeiro também sabe acolher na fragilidade. Também reconhece valor na quietude, na presença serena de quem já deu tanto. Não era preciso voltar a ser a mesma de antes. Era possível ser nova, do jeito que sou agora. Mais lenta, mais silenciosa, mas ainda cheia de vida. Uma vida que pulsa diferente, mas que ainda pulsa com força. Naquele café da manhã, entre migalhas e risos, senti que algo se curava em mim. Não com pompas, não com promessas, mas com gestos pequenos, tecidos com afeto. E ali, naquela mesa simples, voltei a me lembrar que ainda tinha lugar no mundo. O sol daquela manhã entrou pelas janelas com suavidade. O chão da sala, antes opaco, agora refletia o brilho discreto da luz. Havia migalhas no tapete, marcas de pés descalços, almofadas fora do lugar. A casa, enfim, estava viva de novo. Por muitos anos, associei bagunça à desordem. Hoje, vejo nela sinais de presença. Cada marca, cada objeto fora de lugar, é testemunha de alguém que passou por ali, que respirou aquele espaço junto comigo. E isso, agora, é tudo. Passei o resto do dia observando os detalhes. As conversas baixas entre os netos, o riso que ecoava pela varanda, o som da tesoura cortando papel para alguma arte improvisada. Havia também silêncio, mas era um silêncio bom, compartilhado. Aquele silêncio que existe entre pessoas que não precisam falar o tempo todo para estarem juntas. Não senti necessidade de me levantar cedo, de arrumar tudo, de controlar. Foi como se meu corpo, enfim, recebesse a permissão de apenas ser. E, estranhamente, isso não me trouxe culpa. Trouxe paz. Vi minha filha preparando o almoço. Minha neta perguntando se eu queria algo. Me vi dizendo não, obrigada com leveza, sem fingir força, sem pressa. Apenas com gratidão. O amor deles não vinha em grandes gestos. Vinha em detalhes, na colher colocada ao lado da sopa, no cobertor puxado até meus pés, no olhar rápido de cuidado, mesmo enquanto riam entre si. Entendi que, por muito tempo, ensinei a amar com esforço, fazendo, doando, sustentando. E agora, eles estavam me ensinando outra forma de amor. Aquele que se dá na presença mansa, no afeto silencioso, no toque breve que diz estou aqui. No fim da tarde, sentei-me perto da janela. A luz já era dourada, espalhando sombras longas pelo chão. A casa estava em movimento, mas eu não precisava mais segui-lo com pressa. Podia ficar ali, apenas sentindo o tempo passar com outra cadência. Pela primeira vez, em muito tempo, não me senti esquecida. Nem útil, nem inútil. Apenas pertencente. E isso era mais do que suficiente. Naquela noite, antes de dormir, caminhei devagar até o espelho do corredor. Não olhava para ele há tempos. Evitava aquele reflexo que parecia sempre me lembrar da passagem impiedosa dos dias, das marcas que o tempo traçou sem pedir licença. Mas, dessa vez, parei. Olhei para mim, para os olhos fundos, o cabelo fino, a pele cheia de histórias. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti pena, nem espanto. Senti ternura. Ali estava uma mulher inteira. Não mais aquela jovem que corria pela casa com panos nos ombros, nem a mãe incansável com listas na cabeça. Estava ali uma mulher que viveu, que amou, que caiu e levantou tantas vezes sem fazer alarde. Uma mulher feita de coragem silenciosa. Toquei meu próprio rosto com cuidado, como se fosse o rosto de alguém que eu amasse. E era. Pela primeira vez, pensei, eu também mereço esse carinho. Não só dos outros, mas de mim mesma. Durante tanto tempo, confundi cuidado com o esquecimento de si. Achava que amar significava desaparecer, esvaziar-se em função do outro. Mas agora via. O amor mais completo é aquele que inclui a si mesma, que reconhece os próprios limites, que acolhe as próprias dores. Voltei para a cama com essa sensação de reencontro. Como se,
Ao permitir que os outros estivessem comigo sem exigências, eu também estivesse me permitindo ser quem sou, com menos pressa, com mais verdade. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Cada quarto abrigava alguém que respirava comigo, mesmo dormindo. Havia uma cumplicidade mansa no escuro. Um calor que não vinha dos cobertores, mas da certeza de que não se está só. Fechei os olhos e deixei que esse sentimento me envolvesse. Não como uma esperança ansiosa, mas como uma presença real, como um abraço interno, como um alívio. E naquele instante, deitada entre almofadas gastas e travesseiros antigos, pensei, ainda há tempo. Não para começar de novo, mas para continuar com mais leveza. Ainda há espaço para amar, para ser amada, para estar, para sentir. Ainda sou. Acordei com a luz filtrando pelas cortinas, dessa vez sem pressa de levantar. Meus olhos ainda estavam pesados, mas havia em mim uma leveza nova, como se o próprio corpo tivesse compreendido que podia descansar. Não apenas o físico, mas também aquilo que dentro de mim sempre esteve em vigília. Ouvi vozes baixas na cozinha. A chaleira apitava, e alguém abria a porta da varanda. O som do mundo lá fora entrava misturado ao da casa viva. Pássaros, vento, gente. Tudo seguia seu curso, e eu também fazia parte desse fluxo, mesmo que em silêncio. Demorei para sair da cama. E, pela primeira vez, isso não me trouxe culpa. Não havia tarefas esperando, nem olhos cobrando. Só o tempo. E ele, naquele instante, parecia me sorrir. Sentei à beira da cama e fiquei ali, olhando o quarto. As paredes antigas, os móveis que me acompanharam por tantas fases da vida, a colcha que bordei anos atrás. Cada detalhe contava uma parte de mim. Mas, agora, eu também queria olhar para frente, mesmo que fosse um pequeno passo. Levantei e fui até a janela. Abri as cortinas com as duas mãos, como quem abre uma página nova de um livro antigo. Lá fora, o céu era claro, quase limpo. Um dia comum. Mas dentro de mim, nada era mais comum. Meus netos riam na varanda. Meu filho cortava frutas. Minha filha ajeitava algo na sala. Eles não me esperavam. Não estavam ali por obrigação. Estavam, e isso bastava. Eu não precisava mais de garantias, nem de promessas para o futuro. Aquele instante era o que me curava. Aquela presença, aquele ruído de vida, aquele café preparado sem perguntas. Tudo isso era resposta. Uma resposta que a vida me deu sem pressa, no tempo certo. Senti meu corpo responder, o coração calmo, os ombros mais leves, o rosto menos tenso. E dentro de mim, uma frase se formou, sem que eu a procurasse. Você não foi esquecida. Era isso. Eu não havia desaparecido. Apenas tinha me recolhido, esperando o momento certo de reaparecer para mim mesma. E, de alguma forma mansa, esse momento tinha chegado. Passamos o dia juntos, sem planos. O tempo escorria manso, feito água morna entre as mãos. E, por alguma razão, ninguém parecia querer apressá-lo. Fizemos o almoço em silêncio cúmplice. Eu fiquei sentada à mesa, descascando legumes enquanto minha filha mexia as panelas e os netos inventavam receitas de sobremesa com tudo o que encontravam na fruteira. O cheiro da comida invadia os cômodos com a mesma familiaridade de décadas atrás. E, por um instante, tudo pareceu como antes. Depois do almoço, abrimos a velha caixa de fotografias. Aquela mesma que ficava esquecida no armário do quarto de visitas, com fotos gastas e envelopes rasgados. E ali, entre imagens amareladas e datas escritas com caneta azul, vi rostos que ainda me habitavam. Meus pais, meus irmãos, meu marido jovem, meus filhos pequenos. E eu, tantas versões de mim, sorrindo para a câmera simples, sem imaginar o quanto aquelas imagens seriam tesouros. Eles pediam que eu contasse, e eu contava, não como lições, nem como memórias tristes. Apenas histórias. A de quando ficamos sem luz e fizemos jantar à vela. A de quando a chuva inundou a rua e os meninos nadaram no quintal. A de quando meu marido esqueceu o aniversário e apareceu com uma flor roubada do jardim do vizinho, rindo. E eles riam. E escutavam. De verdade. Foi aí que percebi. Talvez eu nunca tivesse deixado de ser necessária.
Só que agora minha importância não vinha mais da força ou da ação, mas da memória, da presença, do que eu representava. Eu era uma árvore antiga no meio da paisagem. Não dava mais os mesmos frutos, mas oferecia sombra, oferecia história, oferecia raiz. E isso tinha valor. Ali, naquela sala cheia de ecos do passado e risos do presente, senti que não havia mais distância. Que o amor não era mais esforço ou expectativa. Era simples. Era estar ali, inteira, mesmo que frágil. E ser vista assim, exatamente como sou. Não como quem precisa ser cuidada o tempo todo, nem como quem cuida de todos, mas como uma parte viva daquilo que chamamos de família. A tarde foi se apagando devagar, tingindo os cômodos de dourado e depois de um azul profundo. As malas voltaram a ser fechadas, os sapatos reunidos junto à porta, os casacos recolhidos das costas das cadeiras. Era hora de irem, mas ninguém dizia adeus. Os abraços vieram leves, demorados, com silêncios que diziam mais do que palavras. Meus netos me apertaram com força. Um deles sussurrou algo que não entendi, mas que fez meu coração aquecer. Minha filha me olhou nos olhos por um instante longo, e ali havia ternura e também respeito. Meu filho ajeitou o cobertor sobre meus ombros antes de sair, e nenhum deles prometeu nada. E eu não pedi. Eles apenas foram, com passos calmos, com olhares para trás, como quem deixa algo querido, mas sabe que volta. A porta se fechou com suavidade, e a casa silenciou. Mas não era mais o silêncio de antes. Agora, havia um tipo de paz naquele vazio, um tipo de presença que permanecia, mesmo depois da partida, como o perfume que fica no ar, mesmo depois que a flor já foi levada. Caminhei pela sala com lentidão, sentindo o chão debaixo dos pés como algo familiar. Havia copos usados na pia, uma almofada caída no sofá, uma flor esquecida no canto da mesa. Pequenas provas de que aquele fim de semana não havia sido sonho. Sentei e fiquei ali, com as mãos no colo, respirando. E pela primeira vez em muito tempo, não senti urgência, nem solidão, nem medo. Senti pertencimento. Agora eu sabia. Não era preciso estar rodeada de gente o tempo todo para não se sentir sozinha. Bastava ter sido lembrada. Bastava ter sido tocada, não no corpo, mas na alma. Eu ainda existia. E isso já não era dúvida, era certeza. A vida continuaria com seus dias longos e suas manhãs silenciosas. Ainda haveria dores, esquecimentos, pequenas ausências. Mas nada disso apagaria o que vivi nesses dias. Porque algo em mim tinha mudado. Algo havia se acendido novamente. E enquanto o céu escurecia por trás da cortina, olhei ao redor da casa e murmurei, sem voz: estou aqui. E enfim, estava mesmo.